Boa noite. Começa agora o programa Porto Futuro, o nosso debate semanal sobre o nosso principal ativo da nossa região, o Porto de Santos, e a relação com a nossa cidade. Hoje recebemos aqui na nossa bancada o engenheiro Adilson Luiz, da Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego, para entrevistar Alexandre Canhete, engenheiro, diretor executivo da praticagem do Estado de São Paulo. Prazer ter você aqui hoje, Canhete. Prazer é meu. Acho que a gente tem uma grande satisfação de contar com um profissional da sua capacidade, né? Quem lhe conhece, além também de saber a pessoa especial que você é. Obrigado pela sua presença. Acho que a gente podia começar, até para quem não vive o dia a dia do Porto, né? Entender um pouco o que é a praticagem, né, o que é a prestação desse trabalho importante, né, para a nossa operação, e também acho que a estrutura, né, o tamanho todo hoje da praticagem do Estado de São Paulo, sem dúvida a mais estruturada, a maior do Brasil, né? Obrigado, Mauro. Eu agradeço as palavras. É um prazer estar aqui no seu programa e junto com o Adilson, nosso amigo. O serviço de praticagem, ele é regulado por lei. Existe uma lei, que é a LESTA, que trata desse assunto. E, junto com a lei, tem as normas, tem a RELESTA, que regula essa lei, e tem as normas da Marinha. Hoje chama-se norma 311, chamava norma 12, e agora mudou de nome há 2 ou 3 meses, aí mudou de nome para 311. Então, ali tem toda a regulação do serviço de praticagem. O prático, ele cumpre à risca o que está ali. E o serviço de praticagem é o serviço de assessoria ao comandante nas manobras em águas restritas. Então, todo porto, aliás, o porto existe exatamente para que o navio possa atracar em águas protegidas, ele, por consequência da existência do porto, as águas protegidas são águas restritas. São águas que o perigo está próximo, que a profundidade é apertada, é baixa. Então, nessas áreas, existe, então, com a água restrita, existe o serviço de praticagem para assessorar o comandante. Porque o comandante ele é treinado para trazer o navio lá de Xangai para Santos, por exemplo. E nesse caminho, muitas vezes, ele passa aí 25 dias, 30 dias, enxergando meia dúzia de navios, se muito. Então, por dias e dias, ele não enxerga nada, ele só enxerga mar. Quer dizer, e a profundidade dele é centenas de metros. E quando ele chega próximo da costa, então ele já muda a forma dele trabalhar, ele fica mais atento, obviamente, a uma série de questões. E quando ele está chegando no Porto de Santos, ele mal enxerga a entrada do canal. Na verdade, ele vê uma praia ali, a entrada do canal é uma curva. Então, quando o prático sobe a bordo, o comandante fica aliviado, né? Então, o prático ele sobe a bordo no ponto certo, né? No ponto de embarque do prático, que está na carta, que ele conhece. E aí o comandante, ele permite ao prático conduzir o navio, mas a responsabilidade da manobra continua com o comandante. Então, o prático ele é um assessor. Inclusive, o comandante pode, por alguma razão, falar: o comando está comigo, não precisa falar mais nada. Ou avisar a Atalaia, né, que é o centro de operações: olha, eu preciso de outro prático, esse prático não confio. Então, ele tem esse poder, vamos dizer assim. Ele não entrega o comando do navio para o prático, ele é assessorado pelo prático. Então, esse mesmo cara, esse mesmo comandante, ele vem para Santos, ele vai para Buenos Aires, ele vai para Roterdã, ele vai para Xangai, para Miami. É impossível ele conhecer todos os portos. Então,
Então ele conhece o navio, e quem conhece os portos são os práticos em cada uma desses portos. Né? E aí, o Porto de Santos é a entrada do canal, como você citou, a gente tem uma geografia que é interessante, porque são águas abrigadas, né, para o navio ficar atracado, mas em questão de manobra, a gente já tem um ponto crítico, né, que é a curva ali junto ao balso. Né? Ele já chega fazendo uma curva, né, para passar ali na Fortaleza. Na Fortaleza é outra curva, ali próximo a Saipen, que vai até ali as balsas. Depois tem outras curvas, aí tem umas 5 ou 6 curvas até o final do porto, vamos dizer assim, né? Você está falando a respeito dessa dificuldade que existe em termos de manobrabilidade dos grandes navios. E a gente sabe que os navios maiores, eles têm uma relação entre leme e deslocamento que é diferente dos navios de menor porte. Então a manobrabilidade é muito mais complicada, que exige mais da praticagem, inclusive do serviço de auxílio, né, dos rebocadores e tudo mais. Nós estamos agora vivendo uma situação que a gente já teve a homologação para 366 metros e existe a expectativa de chegar a 400 metros. Como é que a praticagem enxerga essa situação? Hoje a gente já operou navios de 345 metros, com apoio de rebocadores e tudo mais. Como é que vocês enxergam essa evolução em termos de segurança de navegação, em termos da questão que vai haver a necessidade de aprofundamento do canal para menos 17 metros e de todo o esquema envolvido nessa operação de navios de grande porte? Então, bom, eu sou engenheiro naval também, então essa matéria é fascinante para mim, né? De fato, quanto maior o navio, maior a inércia, né? O leme é gigantesco, o leme é um apartamento de 90 metros quadrados, vamos dizer assim. Mas ele é restrito, ele está lá atrás do navio, numa ponta, você está num meio líquido. O tempo de reação. O tempo de reação é enorme. Então, como trabalhar com isso? Daí tem o prático que faz milhares de manobras. É verdade que cada navio tem uma característica própria. E mesmo considerando o mesmo navio, né, o mesmo navio entrando no mesmo porto, em dias diferentes, também você vai enfrentar desafios diferentes, porque num dia está ventando dessa forma, no outro está ventando de outra forma, a corrente de maré, a própria maré, superfície ondas. vélica. Então não vai encontrar duas manobras iguais, né? Então o prático ele vai desenvolvendo esse sentimento, né, de como se o navio fizesse parte do corpo dele. Guardadas as proporções, é mais ou menos quando a gente vai aprender a andar de bicicleta, depois que você aprende, você não está mais preocupado onde é que o seu centro de gravidade está para manter a bicicleta equilibrada, você simplesmente sabe fazer aquilo, né? Então o prático, depois de várias manobras, depois de todo o treinamento que ele faz como praticante de prático, que leva aí uns 18 meses, entre 12 e 18 meses, ele adquire esse sentimento e começa aos poucos aí ele tem um processo que ele começa com navios menores e depois de alguns anos ele passa para qualquer navio, né? Bom, mas voltando ao 366, a praticagem de São Paulo, e isso é uma realidade incontestável, sempre está se preparando para o próximo passo. Então já há alguns anos os práticos foram fazer treinamento no exterior, num local chamado Port Revel, e ali, em navios em escala, que tripulado, o prático entra dentro do navio, um navio pequenininho, né, tem uns 20 metros, dependendo do tamanho dele, mas ele está em escala, e ali ele manobra no porto em escala. Então eles fazem uma simulação do Porto de Santos, no caso, obviamente que isso não é nada barato, mas num lago você faz uma simulação e você simula um navio com essas características, um rebocador, alguns rebocadores com as características em escala de um rebocador real, e o prático manobra. Ali ele pode errar, pode encalhar, e aí ele entende o comportamento do navio. Além disso, nós temos aqui na USP, na Poli USP, com o professor Tanuri, o Centro de Provas Numéricos. Ali também a gente faz diversas manobras. Então, nós tivemos vários práticos. Confesso que eu não sei o número exato agora, mas com certeza a maioria, talvez 80%, 90% dos práticos fizeram esse treinamento. Os que não fizeram estão fazendo agora, porque
é uma exigência da autoridade portuária que tem esse treinamento. É uma exigência recente. Quando o treinamento foi feito, foi só uma preocupação dos práticos, que tem esse treinamento para manobrar. Então, existe a parte do prático, treinar, se capacitar, fazer vários experimentos. Existe o aprendizado, vamos dizer assim, natural, porque até chegar no 366, nós chegamos aí no 347, né? E o uso dos rebocadores, que também tem toda essa questão. Os 366 vão ter 4 rebocadores, tudo Manobra mais. reversa, né? Tem uma mudança aí no próprio trabalho dos rebocadores. Né? Sim. Aquela manobra com... Como é que é? Tração inversa, isso. Que ele vem assim, quase indireta, desculpa. Indireta, que ele vem meio se arrastando, assim, que ele aumenta a capacidade dele em até 2 vezes do que só com a máquina. Uhum. Enfim, tem uma série de técnicas, né? E é importante dizer, Adilson, que a praticagem, né, voltando aqui na questão do serviço de praticagem, não é uma jabuticaba. A praticagem é uma das profissões mais antigas do mundo. Sim. E ela existiu a partir do momento em que alguns navios, ao tentar comercializar em alguns portos, né, chegar com mercadorias, encalhavam e perdiam a mercadoria, perdiam o navio. Então, pescadores, gente do local que conhecia bem onde é que estava a pedra, onde é que tinha o banco de areia, começaram esse serviço. A praticagem aqui em Santos é regulamentada, vamos dizer assim, oficializada, tem 90 anos, fez 90 anos esse ano, né? Então, nasceu lá atrás, numa época em que algumas pessoas, empregados da praticagem, ou do prático, que naquela época não era organizada, ficavam em cima de um desses morros aqui, de binóculo. O pessoal disputava a chegada no navio, né? Aí via o navio, aí avisava o patrão, tá vindo um navio aí, o cara corria para um bote a remo, que tinha os remadores, aí do outro via que ele estava saindo, saía atrás. E tinha uma corrida de remo para quem chegava primeiro. Entendeu? Meu bisavô era um desses. Olha aí, Constantino Azevedo, o seu fundador da praticagem. Viu, Adilson? O bisavô do Mauro é um dos fundadores da praticagem. A primeira foto lá é do seu avô, né? É isso aí. Primeira foto. Da época que o pessoal disputava mesmo corrida para chegar quem chegava primeiro, até, lógico, se organizar, e aí fundou, né, a associação, enfim, a praticagem. Mas vamos só fazer um breve intervalo e a gente volta no segundo bloco falando mais aqui do nosso trabalho da praticagem. Combinado. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Porto Futuro, recebendo hoje o diretor executivo da praticagem, Alexandre Canhete. Canhete, falávamos aqui então dos primórdios, né, do início aí que o pessoal ia a remo, né, para as embarcações, para poder atender os navios. Hoje, lógico, a praticagem super moderna, né, investindo aí em equipamentos, tecnologia. Como que está hoje a estrutura? Então, hoje a praticagem ela não pode se preparar vamos dizer, um restaurante pode se preparar para o Dia das Mães, né? A praticagem não, todo dia é dia de ter muitas manobras ou poucas manobras, né? Então a praticagem tem que sempre estar pronta para uma situação que não vai acontecer, vamos dizer assim. Então hoje a praticagem está preparada para 80 manobras, ela está dimensionada para 80 manobras. Mas a média, de fato, a média hoje é em torno de 33, 35 manobras. Não vai acontecer. Teve um dia, não faz muito tempo, que foram 61 manobras. Esse ano nós tivemos alguns dias de 50 e poucas manobras. Mas se vocês estão preparados para 80, para 80. O porto comporta 80. Sim. E o que não pode acontecer é uma manobra não acontecer porque a praticagem não tinha infraestrutura para acontecer. Sim. Isso não vai acontecer. Então, a praticagem ela tem que estar preparada para não deixar de ter capacidade de
entrar e atracar ou desatracar e sair do porto. E ela tem que fazer isso sempre com segurança total. Então, segurança não é algo negociável. E agora nós, considerando segurança, nós estamos trabalhando na produtividade. Com algumas manobras que nós estamos fazendo de um pelo outro, manobras casadas, que está mais relacionada à produtividade. E isso é claro que quanto mais você se arrisca na produtividade, teoricamente, menor a segurança. Então, o nosso ajuste aí é encontrar o equilíbrio entre esses dois fatores, mas sem dúvida com um peso absurdo na segurança. Jamais vamos fazer uma manobra casada, um pelo outro, buscando produtividade e colocando em risco a segurança. Bom, mas dito isso, então hoje, para que isso aconteça, para que a gente esteja capacitado para essas 80 manobras, a praticagem tem 5 lanchas de barra, que são aquelas lanchas que vão até lá fora, que são maiores, que atendem às exigências da autoridade marítima, com 2 motores, etc. Uma série de dimensionamentos que a Marinha exige. Depois nós temos então são 7 lanchas de barra, 5 lanchas de porto, que vão para dentro do porto, porque não tem onda, aí a lancha é mais simples. E temos 5 botes. Então, no total, nós temos 17 lanchas, vamos dizer assim, para atender toda a demanda do porto. Nós temos 55 marítimos, que revezam em quartos de 6 horas, em grupos de 10, que ficam ali na ponte para manobrar as lanchas, levar e buscar os práticos. Nós temos um estaleiro, esse estaleiro tem em torno de 15 funcionários. Por que um estaleiro? Porque nós não podemos depender de um estaleiro para receber a nossa lancha, que é uma lancha relativamente pequena, que eventualmente não interessa ao estaleiro, ou o estaleiro está em greve, ou o estaleiro está de férias coletivas, a gente não pode falhar. Então, precisamos ter um estaleiro, nós temos, fica ali no Guarujá, na margem, na Pouca Farinha, ali na margem, bem na frente da praticagem, atravessando o canal. E nós temos o centro de operações, que o centro de operações, o C3OT, hoje, ele é bem mais do que a praticagem efetivamente precisa. A lei obriga a praticagem a ter uma atalaia, que a atalaia bastaria ter uma pessoa ali para quando houver a necessidade de uma manobra, essa pessoa está ali para ser informada, ela pega todos os dados, aí ela entra em contato com o prático e vetora o prático até o navio. Hoje nós temos muito mais que isso. Nós temos um centro de operação, que é praticamente um VTS, por questões de burocracia, de papéis, de certificado, não é um VTS, mas faz o serviço de um VTS e fica ali 24/7, 365 dias por ano, aberto, com 2 operadores bilíngues, que tempo de casa é entre 12 e 42 anos, que conhecem os rebocadores, conhecem o nome do mestre do rebocador, e muitos navios conhecem o nome do comandante também, porque estão sempre ali, né? Então a praticagem hoje, somando São Sebastião, que também é praticagem de São Paulo, e aí me permite uma correção, daqui, né? Não é praticagem do estado de São Paulo, é praticagem de São Paulo. Somando São Sebastião, a praticagem hoje tem em torno de 120 funcionários para manter essa estrutura, essa capacidade. E só mais um detalhe, antes de encerrar esse assunto, a praticagem de São Paulo, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que é a única praticagem do Brasil que atende o navio em 1 hora. Se a autoridade portuária disser, pode manobrar tal navio, e os requisitos, as condições de contorno dadas pela autoridade marítima atende, se ele pedir, que horas são agora? 6 horas. 6 horas. Se ele pedir para 7 horas, o navio vai ser atendido. Normalmente são 2 ou mais horas, por uma série de questões. Aqui em Santos isso existe. Uma das fatores importantes para isso é a lancha que vai para o fundo ao invés do prático ir por terra. Sim, já vai por água. Vai para o lancha, que tem muito mais rapidez e certeza de que não vai pegar um trânsito, um tráfego, um acidente, alguma coisa assim, né?
Você falou que tinha encerrado o assunto, mas segurança talvez seja o fator mais importante. Se a gente tiver um acidente com um navio dentro do porto, você está prejudicando o principal porto da América Latina. E aí o que a gente vê? Nós temos um cenário hoje de mudanças climáticas, você tem cada vez mais ressacas, você tem cada vez mais eventos climáticos extremos. E você tem uma questão de ter, hoje, a única ligação entre as margens do canal é feita ou por barcaças ou pelas balsas que fazem a travessia, que é considerada uma das travessias mais utilizadas do mundo. O túnel que está sendo hoje proposto, ele vem de uma proposta de se fazer uma ligação entre as margens do canal que existe desde 1927, é quase centenária. E esse túnel ele tem uma coisa interessante no escopo do projeto que foi feito. Além dele garantir que a gente vai poder chegar até a profundidade economicamente viável do canal, que é menos 17 metros, que já foi apontado inclusive pela USP, ele também vai ter uma vantagem porque no escopo está previsto você fazer o enterramento da linha do União de Itatinga, removendo a única barreira aérea que a gente tem no Porto de Santos. Sim. Como a praticagem entende a execução dessa ligação seca por via túnel em termos de produtividade e segurança de navegação? Então, boa pergunta, Gilson. Bom, vamos lá. Sem dúvida que aumentaremos a segurança com um menor movimento de balsas, tá certo? Porque hoje existe todo um procedimento, mas se esse procedimento falhar por alguma razão, uma balsa perder ali o motor, porque o navio não para que nem um carro, né? Não tem freio. O navio precisa de alguns, pelo menos 3 comprimentos de navio para parar, 2 a 3. Então, vamos dizer, um navio de 300 metros vai precisar aí de 700 a 1.000 metros para parar. Bom, então vai aumentar a segurança quando diminuir, se não terminar, esse excesso de travessia de balsas e tudo mais. Então, nesse aspecto, sem dúvida, que vai melhorar. Entre ponte e o túnel, eu, como engenheiro naval, eu prefiro muito mais o túnel, que eu nem enxergo o túnel, né? Estou ali, enquanto que a ponte sempre tem um pilar aqui próximo da borda, é verdade, mas em algum momento pode ser uma ameaça para mim, fora o calado aéreo. Como o túnel vai ter uma profundidade que permite os 17 metros, então eu não vou estar também preocupado com isso. Uma pergunta que você não fez, mas que eu já ouvi e já passei para o pessoal que está trabalhando no projeto do túnel e se o navio precisar lançar o ferro, quer dizer, fundear e esse ferro cair em cima do túnel? Então, já isso tudo está considerado, a distância entre o teto do túnel e o local onde o ferro iria parar, se isso acontecer, é suficiente, toda a proteção, amortecimento. Se eu não me engano, a geratriz superior do túnel vai ficar a 21 metros de profundidade, ou seja, você vai ter uma folga entre os 17 e 21 de 4 metros. 4 metros e ainda vai ter, logo em cima do túnel, tem algumas camadas de proteção. Não vai ser só areia, né? Uhum. Então, tem toda essa questão aí que tem a ver com a segurança. E tem, só para complementar uma coisa que você falou a respeito disso, eu me lembro que na época estava até sendo discutido no Conselho de Autoridade Portuária a ponte, tá, como sendo uma possibilidade, e o pessoal falou, tem estrutura de sacrifício, ou seja, se a embarcação abalroar, perder o controle, vai abalroar a estrutura de sacrifício, não a ponte. Só que aí eu cheguei e perguntei, tá bom, mas abalroa a estrutura de sacrifício e o navio naufraga, como é que fica? Quer dizer, o problema não é isso, é evitar que ocorra qualquer tipo de choque de embarcação com qualquer tipo de estrutura. Exato. Gilson, me permite, eu trabalhei no projeto da ponte que acho que está sendo construída já de Salvador e Itaparica, e esse cálculo é um cálculo do quanto tem que ter de estrutura para suportar a batida a colisão com o navio, né? Isso tudo é bastante caro e, além disso, ocupa um espaço grande, né? Enfim. Mas sem dúvida, é verdade. E é um obstáculo. Ele é calculado com um fator de segurança bastante alto. Mas voltando aqui, a retirada daquele cabo elétrico também é muito importante. Esse navio que entrou agora com ali para navio cruzeiro. Zinhua. Sim. Dos containers, dos portainers. Pois ele, eu não sei, eu acho que
Então, eu acho que ele não passaria ali pelo... Tem navios de cruzeiros que, se tivesse estão que no atracar limite, ali no Valongo, não conseguiriam Não passar. Se não me conseguiria falha a avançar. memória, o Grandiosas tem 75 Sim. metros. Esse cabo, Se não me engano, é 72 na parte mais baixa da catenária. eu acho que é até um pouco mais, mas ainda, como ali é alta tensão, ainda tem Mas que ter esse mais uma navio já não distância adicional. passaria. Já não Não, passaria, não né? passaria. Talvez não, eu não tenho certeza. É. Mas sem dúvida vai ser ótimo para o porto. E com relação à profundidade, para a praticagem, nós sabemos o seguinte: quanto mais profundo, mais calado virá. Então, teoricamente, para a praticagem é ótimo, porque mais navio visitando o porto. Excelente. A praticagem, ela fatura em cima de navios, de manobras. Então, que venham mais navio. Mas em termos de risco da manobra, a verdade é que navio mais pesado, como nós mais sabemos, inércia. navios maiores exigem mais habilidade. Então, quando houver o aprofundamento de 17 metros, o 366 virá carregado. O que o prático tem que sempre estar atento é o UQC, que é a folga abaixo da quilha, Underkeel Clearance. Então, esse UQC vai continuar sendo o que é hoje. A distância entre a quilha do navio, que é a parte mais baixa, e o fundo do canal vai continuar sendo aí 1 metro, 1,5 metros, só que com um navio muito mais pesado, né? Mas isso não é problema, ao contrário, a praticagem vai se preparar, como está se preparando, o 366 está preparado, o 366, e se vier maior, estará preparado também. Mas só para deixar bem claro, às vezes aprofundar vai ficar mais tranquilo para a praticagem. Não vai, a praticagem vai manobrar navios mais pesados, entendeu? Sim. Vamos botar mais carga, né? Exato. A gente vai fazer mais um intervalo e voltamos no terceiro bloco aí com continuidade desse bate-papo aqui com você, tá bom, Kate? Voltamos em seguida. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Porto Futuro, recebendo o Alexandre Canhete, diretor executivo da Praticagem. Canhete, estamos falando aqui, né, de infraestrutura, de segurança. Eu acho que para a gente entrar um pouco mais aqui na VTMS, todo o sistema aí para a gente melhorar o tráfego aquaviário, que acho que o que o Porto sempre busca é aumentar a produtividade. Aí a gente, lógico, tem o fator segurança, qual é o nosso limite, né? Então nós temos uma grande avenida, né, por onde o navio trafega, já falamos aí da interferência da balsa, que a gente espera que seja resolvido com a construção do túnel, finalmente. Em questão de limitação, o que você enxerga, né? A gente falou da homologação de 400 metros, quantidade de manobras até 80 manobras. Você enxerga mais algo no futuro além disso, com tecnologia? O que ainda pode talvez vir à frente? Lógico que a gente não pode prever talvez grandes mudanças aí em questão de construção naval, mas acho que para o futuro próximo, o que você enxerga do Porto de Santos? O que a gente vai poder evoluir em termos de canal, né? O que a gente vai poder melhorar? Eu acho que o túnel vai nos trazer um avanço, o aprofundamento, sem dúvida nenhuma, o Porto vai ganhar ele vai ficar muito mais convidativo aos grandes exportadores e importadores, vai baixar o preço da logística por container, porque você vai trazer um navio maior, então o valor do transporte por container tende a diminuir por conta disso. O Porto de Santos, conforme vai aumentando o tamanho do navio que chega, com a quantidade de containers, ele vai cada vez mais assumindo um papel que ele já tem, de ser um hub port, né? Então vem um container de 366 metros carregado, deixa aqui 20 mil containers, e pega outros 20 mil e vai embora, de volta para a China. E aqueles containers vão ser carregados em navios menores, que vai para a Argentina,
que vai para Rio Grande, que vai para o Rio de Janeiro, para Salvador, e eventualmente até para algum país aqui da África. Então, Porto de Santos, ele tem essa vamos dizer, fugiu o nome agora, mas esse caminho, esse destino, essa vocação, essa era a palavra que eu buscava, essa vocação natural de ser um hub port. E a gente não pode deixar que um outro porto, que os outros portos, me desculpem, tomem esse papel que é nosso, né? Então, assim, então, transformá-lo em 17 metros, sem dúvida, é algo importante. Uma outra mudança no porto que eu acho que entendo que é importante e deve acontecer são os novos terminais, e nós estamos assistindo isso acontecer, mas eventualmente até para fora do que nós chamamos canal, ou seja, para fora da Fortaleza para cá, né, pro lado de fora. Tem projeto daquele terminal de passageiros, né, é muito interessante, conheci esse projeto outro dia, fantástico, eu espero que aquilo aconteça, né, e vai ser um ganho fantástico para a cidade de Santos, para a área de turismo e tudo mais. Então, eu acho que os próximos passos serão esses, né, em algum momento eu acho que o Porto de Santos sairá do canal propriamente dito, eu acredito nisso. E talvez o Porto de São Sebastião seja mais explorado também, devido à profundidade natural e tudo mais. Os portos lá fora, Roterdã é um exemplo, né? Saiu da zona central da cidade, né, para poder expandir e receber embarcações maiores. Né? Exatamente. A Antuérpia não foi muito diferente também. Vê bem, quando a gente fala em termos dessa possibilidade do porto concentrador, eu fui um dos críticos da 12815 quando ela permitiu que os tupes operassem carga de terceiros sem definição de distanciamento geográfico em relação aos portos públicos. Tudo bem que o pessoal fala, não, mas tem tupi dentro do Porto de Santos. Não tem problema, está dentro do complexo. O problema é o seguinte, você tem Porto do Açu no Rio de Janeiro com capacidade para 20 metros de profundidade lá para operações. Você tem Itapoá em Santa Catarina, que é a mesma coisa. Então, realmente, você tem essa questão da concorrência. Sim. Como é que vocês enxergam essa possibilidade do porto offshore, do porto colocado em profundidades maiores? Eu até cheguei a orientar um TCC na universidade em que o pessoal chegou a propor um porto para 6 milhões de capacidade de teus, com essa ideia de chegar um navio de 400 metros, uma profundidade de mais de 20 metros, tá? Descarregar ali e dali você fazer feeder e cabotagem, tá? Não precisaria nem entrar dentro da área do Porto de Santos, quer dizer, toda aquela carga seria destinada especificamente para a movimentação de feeder e cabotagem. Como é que você enxerga essa viabilidade no futuro de você ter um porto offshore no Porto de Santos? Lembrando que Masvlakt 2, se fosse feita aqui no Brasil, jamais seria aprovada pelo licenciamento ambiental. Sim. São outras... Como os portos também na Ásia. Exatamente. Então, a gente tem um problema sério de entender o que é sustentabilidade plena. O pessoal só pensa na parte ambiental, esquecendo que o social tem geração de empregos, a parte econômica sustenta programas ambientais e sociais. Então, a gente percebe que tem gente que tem um pouco de dificuldade com relação a isso. Como é que você enxerga essa possibilidade, então, do porto offshore, considerando essas dificuldades que a gente tem no Brasil para aprovar essas obras mais complexas? Então, eu particularmente, como cidadão, como engenheiro naval, eu lamento que essas dificuldades sejam tão grandes. Lá em Rio Grande, eu era gerente de engenharia e eu vivi essa dificuldade quando eu fui responsável pela construção de um estaleiro que saiu, mas saiu com muito atraso, com muito mais custo, por diversas questões. Porque encontraram uma porcelana, porque tinham uma coruja buraqueira, coisas assim, e eu não estou criticando esse aspecto, mas é um fato, né? Um fato. Bom, mas dito isso, eu acho que seria muito interessante o Porto de Santos se isso for viável. Eu não tenho dados, eu nunca estudei isso, e nunca ouvi a praticagem discutindo isso lá internamente, mas para a praticagem, assim como para o Porto de Santos, mais capacidade melhor, mais capacidade de receber navios, de movimentar cargas, melhor. Isso é uma coisa interessante, né? Porque o condomínio Porto de Santos é um condomínio onde os moradores, vamos dizer assim, os condôminos, eles têm o mesmo interesse, eles querem ver o porto seguro e produtivo, né? Aí depois, internamente, tem algumas disputas por algumas vamos dizer assim, por navios, por áreas, coisas assim, como qualquer condomínio. Mas o fato é que
todos têm um mesmo desejo, que é aumentar a produtividade, mantendo, obviamente, a segurança. Eu só acrescentaria nisso que você comentou, que eu achei perfeito, né, que São Sebastião também é um porto que tem uma profundidade natural boa e que tem muita restrição, sem dúvida, da questão do meio ambiente e tudo mais, mas ali um porto só para receber um navio gigantesco para colocar os containers em terra e ir embora, e depois outros navios passarem e distribuírem, sem pensar em levar esse container para São Paulo, porque Santos é muito mais tranquilo do que lá, também poderia ser uma opção, né? Então, enfim, eu não vejo isso nos próximos anos, vamos dizer assim. Eu acho que realmente é um desafio muito grande. A longo prazo, né? Eu acho que é uma coisa de longo prazo, mas que eu vejo com bons olhos. A pensar, né? Assim. Não, o ideal é que a gente aproveite o máximo possível, esgote todo o potencial de expansão do que já existe para depois você passar. Mas é aquilo que a gente fala, qualquer planejamento estratégico tem que pensar pelo menos com 10 anos de antecedência e começar a fazer agora, como fizeram 10 na anos Holanda. no Brasil é pouco, né? Porque até tirar o licenciamento todo. Pois é. Só que lá fora, o pessoal começa a pensar com 10 anos de antecedência e começa a fazer com 10 anos de antecedência, antes da carga chegar. E aqui no Brasil a gente sempre está correndo atrás da cenoura. Pois é. E vocês comentaram também, o Mauro comentou da questão do VTMS, né? Então, a praticagem acabou criando o C3OT de uma forma foi um processo natural. O VTMS, teoricamente, é uma responsabilidade da autoridade portuária, né? Então, em determinado momento, por diferentes razões, o C3OT foi criado. Diferentes razões? Não, a razão principal foi para aumentar a segurança do prático. Porque se houver um problema, se acontecer um problema, quem vai sentar na cadeira, quem vai enfrentar a capa preta é o prático que está lá. Então, toda a infraestrutura da praticagem trabalha em prol da segurança, né? Então, o C3OT nasceu para isso e, com o tempo, foi ganhando a confiança o suficiente para também começar a aumentar a produtividade, fazer manobras, como eu disse, um pelo outro, manobras casadas, que são muito bem aceitas pelos terminais e tudo mais, e aumentar a produtividade. Então, hoje, nós estamos com o VTMS há mais de 10, o C3OT há mais de 10 anos, né? Ou vai fazer 10 anos no ano que vem. E nós temos operadores ali que estavam antes mesmo de existir o C3OT como ele existe hoje, que tem 35 anos de casa, né? Quem tem pouco ali tem 10 anos. Então, eles conhecem detalhadamente o porto, detalhadamente os tipos de rebocadores, os tipos de navios, os terminais. Eles sabem de cabeça a NPCP, que é as normas e procedimentos da Capitania dos Portos. Eles conhecem todos que trabalham lá na autoridade portuária para liberar a entrada de um navio ou não liberar. Então, eles coordenam o ponto de encontro de dois navios, porque tem pontos que podem cruzar e outros que não podem. Esse cruzamento depende do comprimento dos navios. Então, tem uma série de questões que já está na memória deles, né? Então, eles fazem isso, às vezes eles pedem para o determinado prático diminuir a velocidade para que o encontro ocorra em determinado ponto. Tudo isso exige bastante prática, bastante tempo de casa para fazer isso. E também existe a questão de como o trânsito dos navios afeta os navios atracados, a questão do passing-ship, né? Que é uma coisa que envolve segurança também. Interação hidrodinâmica. Exatamente. Então, o C3OT hoje, ele tem esse domínio. Nós temos mais de 37 sensores espalhados pelo porto, diversos sensores, que dão informações de vento, corrente, altura de onda, visibilidade, altura de maré e tudo mais. E com isso, os operadores do C3OT têm esse domínio, né? Então, o nosso desejo, e particularmente o meu desejo, que tenho participado de reuniões com a autoridade portuária, é que toda essa infraestrutura, todos esses sensores que já estão maduros, funcionam, todos os sistemas, e principalmente os operadores, que isso possa ser visto como uma ferramenta para a implementação do VTMS quando ocorrer de fato. Então, assim, a praticagem tem esse desejo,
por duas razões. Porque acredita que com isso não terá a questão da segurança em algum momento degradada, né? Porque se você trocar os operadores, isso eu aposto quanto você quiser. Por um tempo, você vai ter a segurança degradada. É verdade que depois vai resolver, mas pelo menos por um período você vai ter a segurança, o risco aumentado. Por essa razão e porque a estrutura já está disponível. Então, a praticagem não tem interesse em ganhar dinheiro com isso, a praticagem tem interesse em ser utilizada para manter a segurança. É um parceiro, né? Para ser um parceiro, exatamente. Então, o VTMS é muito maior do que o serviço que a praticagem faz. Mas o serviço que a praticagem faz é um subconjunto desse universo que é o VTMS. Tem outros subconjuntos. Esse subconjunto que a praticagem faz está pronto. Está pronto. Para ser muito transparente, faltam duas coisinhas. Uma é o sistema homologado, que a gente já tem um parceiro, que é a Tecnomar, que seria capaz de colocar o sistema para a gente, e a Tecnomar tem alguns VTS e VTMS aí. E os operadores certificados. Os operadores hoje não são certificados. Eles serão, a partir do momento, vamos fazer a prova, entendeu? Talvez um treino, uma decoreba aqui ou ali, mas eles têm total condição de ser homologados. Então, essa é a expectativa. Desculpa, só complementando, né? É que eu como cidadão, eu vejo como essa solução a melhor. Eu vejo que é a mais barata e é a mais efetiva, é de menor risco. Eu vou só ter que, infelizmente, o nosso tempo acabou. E, Canhete, te agradecer o Adilson, mas a gente fica com a promessa, então, de seguir aqui com esse bate-papo, porque ainda tem muito assunto para conversar. Esse foi o nosso programa Porto Futuro de hoje. Acompanhe nas redes sociais, estaremos sempre ao ar após o Roda Viva, toda segunda-feira à noite. Obrigado, até a próxima.